essa gestão do Banco Central tem o futuro do Brasil na mão. Eu vou te falar por quê. Porque se perder o Banco Central, certo? Sim. É governo Dilma. O que diferencia hoje do governo Dilma é o Banco Central. Você vai falar, Alain, mas peraí. Pega os índices de atividade Então econômica. a resposta é ego, né? Fala, galera do fundo do baú, tudo bem, meus FDBs? Estamos aqui mais uma vez e hoje a gente tá para falar realmente de atualidade, né? Enfim, essas semanas aí estão sendo semanas, como no Brasil, muito bem conturbada. Na verdade, para a bolsa tá excelente e para o outro lado o bicho tá pegando, mas a gente vai deixar essa pessoa que veio aqui falar muito disso, mas antes, tem gente aqui que tá comigo sempre. Fala, Marcos Saravari, tudo bem? Ah, tô melhor agora, né? Chegou esse dia especial, gravação do nosso queridíssimo O Fundo do Baú. Já grande sucesso e hoje estamos aqui com nossa referência máxima em economia, política, né? Investimento internacional, Brasil, renda fixa e também, o que mais? E relacionamento... Não, e agora a novidade. Estamos estreitando as relações, né? Acho que vamos ter novidade pela frente. Ele já soltou um vídeo sobre isso, mas vai ficar muito mais amplo. Nosso amigo e agora, a gente pode falar aqui, né? Queridíssimo. Sócio Alan Gani. E aí, Alan Gani, tudo bem? Pô, prazer pelo convite. Essa introdução aí do Marcos Saravari, né? Tão generosa, faz com que eu volte mais vezes pelo seguinte, né? Porque a gente se sente bem com o elogio, né? Esse papo, as críticas, a gente adora. Mentira, ninguém gosta de crítica. Ninguém gosta de crítica. Você aceita, você... Ninguém gosta de se ver pelado, né? Não, você aceita, você fala, puxa, é verdade, eu tenho que melhorar isso, né? Mas essa sua introdução foi maravilhosa, né? Então eu vou poupar a do cabelo lá que eu tinha segurado do cabelo. Do cabelo, né? A gente até acompanhou no Instagram do Alan Gani aí. Não, e teve... Essa semana teve a morte do Silvio Santos. E aí tem gente que vai ficar no lugar do cabelo ali, ó. Olha lá, o Alan Gani, olha lá. Nossa, o novo jaça do Alan Gani, olha lá. Aliás, Silvio Santos, um grande ícone da comunicação. Cara, ele fez parte da minha infância e adolescência, de todos nós, né? E assim, eu que sempre fui alucinado por comunicação, o Silvio Santos é uma referência, né, cara? Uma referência. Numa época, eu sei que o podcast é de investimento, mas vamos lá. Pode ser sobre empreendedorismo mas também, né? pode ser sobre empreendedorismo. Ele fala muito sobre Ele é um cara que, assim, foi, né? Deixou uma lição, né, da meritocracia, do empreendedorismo, de assumir riscos, de inovar, da persistência, da transpiração, do bom humor, né? Não é esse humor chato que a gente tem hoje, asséptico, não pode falar nada, né? Não, ele era aquele humor politicamente incorreto, mas ao mesmo tempo com muita empatia, por isso que não era ofensivo. Gênio, cara, gênio. Só isso que eu queria falar do Silvio Santos. E é bom que você foi nessa linha, Alan Gani, até para chegar nos momentos atuais, mas o próprio Silvio Santos, né, por ser empresário e por muito tempo, ele passou muito pelaquela época ali, a ditadura, com aquela inflação lá no alto. Nesse momento, o ambiente para o empresário, hoje também não é tão, talvez, diferente, mas também era um ambiente muito difícil, né? Principalmente a questão econômica ali. Pensando que política não afetava tanto, mas estava muito, muito conturbado, né? Histórico Brasil, né? Exatamente, né? Foram anos ali difíceis em termos de liberdade de expressão, né? Então você tinha um bom momento econômico, sem sombra de dúvidas, melhor do que o que a gente tem hoje. O Brasil crescia, né? A taxas, e a gente está falando mais ou menos na década de 70, né? Crescia 13% ao ano, né? Empregabilidade muito alta, etc. Criminalidade mais baixa também do que a gente via hoje, mas não havia uma liberdade de expressão. Hoje, eu diria, para dar uma pimentada aqui, não é muito diferente. A gente também não tem uma liberdade de expressão plena no país, né? Algumas críticas são permitidas, outras não. Alguns assuntos você pode entrar, outros não. A gente viu aí instituições de Estado
sendo utilizada de maneira informal para perseguir opositores. Qual a diferença disso para os anos de chumbo? No meu entendimento, nenhuma. E o momento econômico, né, que a gente vive também, aí sim é bem diferente de lá de trás, né? Não que lá fosse também um céu de brigadeiros, aliás, até muito do que a gente vive hoje tem a ver com o momento lá de trás, Será né? que era... de excesso de gastos. Isso, eu falar de incentivo de desempregados, estatal, 50 anos de 5 tudo, enfim, você teve uma série de políticas que eu vejo que foram equivocadas, que na época pareciam corretas, mas depois, à luz da história, foram equivocadas. E essa mentalidade, né, de subsídios estatais para empresários, né, do inchaço da máquina pública, do Estado protagonista do crescimento econômico, tá aí até hoje, né? Agora, voltando ao Silvio Santos, eu acho que essa é o desafio do empresário, né? Que é você conseguir passar por diferentes regimes, né? E sobreviver, né? Então, veja, né? Eu não lembro exatamente quando começou o SBT, né? Mas é uma empresa que está há muitos anos aí e que vai se remodelando e se readaptando, né? A tempos difíceis, a crises econômicas, a crises políticas, a crises institucionais. E o empresário no Brasil é muito complicado. É um jogo de sobrevivência. É um jogo de sobrevivência. Porque diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, as instituições são muito mais fortes, a força da liberdade de expressão também é muito maior. Então é mais difícil, não que isso não ocorra lá, mas é muito mais difícil o empresário ser alvo de toda a máquina e de todo o aparato estatal nos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente sabe, o empresário ele tem muito mais medo e por isso que ele tem que ter muitas vezes esse jogo de cintura, né? A sociedade cobra do empresário dizendo, poxa, mas tem que enfrentar o governo, tem que enfrentar instituições, Supremo, etc. e tal. Mas eu também entendo o lado do empresário, porque não é fácil, né? No Brasil, o uso do aparato estatal contra um empresário é muito grande, né? O jogo é duro. Então, o empresário, além de se preocupar já com alta carga tributária aqui no Brasil, com a burocracia, com altas taxas de juros, né? Ele também tem que se preocupar com ser alvo de perseguição política. A gente viu isso com o caso da Van. Sim. Né? Ele simplesmente externalizou a opinião dele, Polícia Federal batendo na porta da casa dele, né? Em conversa privada de WhatsApp. Então, veja, esses empresários que estão aí há anos e que conseguem se adaptar, eles têm muito mérito, né? E eu acho que aí o Silvio Santos conseguiu se adaptar e não deixou de passar a mensagem, né? Ele sempre foi crítico ali, com muita educação, com muita elegância, mas tem vídeos aí que circulam, né? Onde ele passa a mensagem. E é uma mensagem pró-liberdade, né? É uma mensagem de um mundo mais livre, né? Seja economicamente, seja em liberdade de expressão, seja politicamente falando. Boa. Falando só para a gente não se estender muito aqui em política, mas você acha que isso é um mal de Brasil, de América Latina? É uma síndrome de vira-lata? Ou você acha que a gente sempre vai ser o vira-lata? Eu acho que isso está muito impregnado na América Latina, né? E particularmente no Brasil, não sei dizer exatamente os outros países, mas particularmente no Brasil, a gente é muito passivo, né? Em aceitar, em normalizar algumas coisas que não são normais, né? Então a gente vai aceitando, a gente dá risada, a gente tem um estado extremamente inchado, cheio de privilégios, a gente tem alguns tipos de censura que estão ocorrendo e a gente começa a fazer piada. Tem o lado bom do brasileiro que sabe lidar com esse sofrimento, jogo de cintura e brinca, mas por outro lado também, nós enquanto sociedade, cobrando do Estado, eu acho que a gente cobra pouco. De um tempo para cá isso tem mudado, a cobrança tem sido maior, talvez em função das redes sociais, talvez em função de outras correntes de pensamento aqui no Brasil, e por isso que isso incomoda tanto,
autoridades, mas isso tem mudado, né? Mas estamos longe do ideal. É uma sociedade muito menos aguerrida, por exemplo, do que até a própria sociedade argentina. Eu vejo que o argentino, nesse sentido, é muito mais politizado do que o brasileiro, né? Não que lá também esteja uma maravilha, muito longe disso. Mas estou falando a sociedade, é mais educada, mais politizada, né? E aí, se a gente vai para os Estados Unidos, nem se compara. E usando isso que o Marco perguntou também, você falando da questão da politização, não só na questão de você combater, mas também de você ter argumentos que são argumentos que agreguem valor, né? Não é só a questão do levantar a mão, tá tudo ruim, mas argumentos que agreguem valor dentro dessa sociedade empresarial mesmo que necessita, né? Então são fomentos de estímulos que você necessita, que às vezes você até tem fomentos, né, de estímulo, a gente vê, só tem que... Quando chega no final não serve pra nada, na verdade, né? Tipo, dá no burros na águas, né? O problema que eu vejo é que, assim, a gente já se acostumou a pensar apenas em soluções que passam pelo Estado o tempo inteiro. Então você fala assim, tem um problema de saúde, tem um problema de educação, tem um problema de falta de infraestrutura, tudo. Você perguntar para qualquer pessoa na rua, tudo você vai colocar o governo no meio. Então, nós não fomos treinados a pensar em soluções que não passem pelo Estado, porque o Brasil inteiro, ao longo da sua história, ele foi constituído com o protagonismo estatal, entendeu? Então é diferente, por exemplo, na sociedade americana, embora isso tenha mudado um pouco lá, mas ainda tem muita resistência, se perguntar para um americano, né, ele vai pensar muito mais em soluções fora do Estado, né? Entendeu? Os problemas são resolvidos, primeiro assim, você pega um problema, o cara mora lá numa determinada rua, numa vizinhança. Primeiro é resolvido em torno da vizinhança. Depois, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Eles mesmos se organizam, né? Já tem uma organização do bairro, vamos fazer isso. Aí depois vai para o município, vai para a cidade. Depois vai para o estado, depois vai para o governo federal. Entendeu? É muito mais descentralizado. Aqui não, tudo a gente já pensa em quem? Governo federal. O governo vai ser o salvador do Brasil. Tem um livro que eu gosto muito do meu colega, amigo Bruno Gachag, que é o Pare de Acreditar no Governo, porque que o brasileiro ama tanto o governo, mas odeia o Estado, alguma coisa assim, né? Então ele mostra essa contradição. A gente fica criticando o tempo inteiro o governo, né? Ou ame o Estado e odeia o governo, acho que é isso. Mas a gente o tempo inteiro critica o governo, mas quer mais Estado. O Gani, tem uma frase aqui de um amigo nosso que parece um brasileiro, mas é um americano. Conhecido como Milton Friedman. Tá. Vou ler a frase aqui dele. Esse cara é bom, hein? E aí ele falou Foi o seguinte, meu aluno. Os impostos transformam o cidadão em súdito, a pessoa livre em escrava e o Estado, nosso suposto servidor, em dono de nossas vidas e propriedades. Quanto maiores são os impostos e mais insidiosa a arrecadação de impostos, mais súditos e mais escravos nós somos do Estado. Eu escrevi um artigo, nossa, muito legal essa frase, um dos meus últimos artigos na Gazeta do Povo, que eu falo exatamente isso. A gente paga, né? Para privilégios, porque assim, o dinheiro do governo, não só do governo, estou falando de todo o aparato estatal. Então estou falando governo federal, parlamentar, Supremo, tal, todo mundo, TCU, todo mundo. A gente está sustentando todos os políticos, a burocracia, os tecnocratas, correto? Por meio de impostos. Na máquina pública, há uma série de privilégios e benefícios. Isso tem consequências no mundo real. Porque se o orçamento do governo é limitado. Por que o orçamento é limitado? Porque a produção de riqueza numa sociedade é limitada, né? Então você soma aqui tudo que foi produzido, esse podcast, esse copo d'água, esse microfone, tudo que a gente produziu em um ano de bens e serviços finais, a gente soma tudo isso, cada um tem o seu valor e a gente chega em algo chamado PIB, não é isso? Que equivale a quase 11 trilhões de reais. Vai lá o governo e tributa. Então o orçamento do governo é limitado porque a produção de riqueza numa sociedade é limitada. E não é suficiente tudo isso que ele tributa, 34% em cima disso. Ele vai lá e tem que pegar dinheiro emprestado da gente. E aí toda essa quantia
é para sustentar uma série de benefícios, de privilégios, de altos salários, né? E também agora o que a gente vê, instituições que não funcionam bem. Então é assim, essa é a tônica do meu artigo. Você está pagando, né, para ter, por exemplo, perseguição política, né? Porque o que a gente viu, de acordo com a matéria da Folha de São Paulo, né, que utilizando ali o ministro do STF, utilizando o TSE de maneira informal e seletiva para produzir relatórios para alimentar inquérito da fake news no STF, você está confundindo ali a figura do juiz e do policial. Peraí, você é juiz, você é policial. Você entendeu? Sim. E de maneira informal também, não foi feito, né? E até ali com alguns pontos, use a sua criatividade e tal. Então, peraí, eu, como cidadão agora, pagando para isso, falo, não, isso aí não é. Então eu acho que isso vai muito ao encontro do que você trouxe do Milton Friedman, que é quanto mais você paga e mais você alimenta esse Leviatã, né, mais esse Leviatã vai te picar, né, e vai se voltar contra você. Aí só para concluir, o Estado numa democracia ele foi feito para defender os excessos do Estado ou das autoridades contra os indivíduos e não utilizar do aparato estatal, porque quem está no Estado tem poder. Alguém está no Ministério Público tem poder. O ministro Supremo tem poder. Um policial tem poder. São pessoas de Estado. Mas esse poder não pode ser utilizado de forma a intimidar e perseguir indivíduos. É o contrário. Você tem o poder para proteger a liberdade de expressão, a liberdade política dos indivíduos. E essa lógica tem se invertido no Brasil. Milton Friedman, gênio. Muito bom. Só pra gente colocar aqui, é esse livro aqui, ó? Pare de acreditar no governo. Porque os brasileiros não confiam nos políticos que amam o Estado. Eu errei o subtítulo, mas esse livro, mesmo. Maravilhoso esse livro. Paulinho, aliás, você consegue fechar aqui no livro aqui? Aqui, você consegue fechar aqui? É um livro já, acho que é de 2015 que o Garchagen escreveu. Agora tem um outro livro, né? Tem um outro livro que eu recomendo muito, que tem muito a ver com que o Friedman, essa provocação do Friedman, que é o seguinte: a classe política toda do Estado, burocratas, tecnocratas, políticos, etc., eles vivem do nosso dinheiro. A gente que está produzindo aqui, eles vivem do nosso dinheiro. Mas as decisões primordiais da sociedade não são tomadas por quem produz. Somos nós. Né? E a tônica do livro Revolta de Atlas é sobre isso. Eu não quero dar spoiler, mas monumental esse livro, da Ayn Rand. Esse livro é o livro, é a Bíblia dos Estados Unidos, praticamente. Né? Esse livro é monumental. Atrás da Bíblia é mais, na verdade, referenciado. Referenciado. Né? E a ideia é essa. Peraí. A classe quem produz tem muito valor e que deveria tomar os rumos da sociedade e não ficar sustentando uma classe de privilegiados e que muitas vezes tomam decisões contrárias aos interesses da sociedade. Quer falar de investimento? Muito bom. Mas antes de falar de investimento, que aí o assunto vai indo aqui, assim. Política. Até porque isso tem muito a ver com investimentos, né? E eu vou fazer o gancho. Talvez esse comportamento, aí a gente fala de comportamental, né, do investidor, comportamental do seu cliente, enfim, como a gente trabalha muito, que a gente trabalha muito mais comportamental do que investimentos, tá? A rentabilidade, acho que é o maior fake que existe quando você trabalha com pessoa física, varejo, é rentabilidade. É comportamento o tempo todo, né? Tem um livro até muito bom, que aí tá indicando o livro aqui, que o Marco também gosta muito, que é o Psicologia Financeira, que, pô, para mim é um livro que todo mundo tem que ler. Quem trabalha com o cliente final em parte financeira tem que ler. É um negócio tão grande. Então, nessa linha, é confortável, mesmo você pagando, é confortável você ter um Estado que dá a norma, dá a diretriz. É porque você falou, a classe que teria que pegar, não colocar o poder, mas a classe que teria que pegar ali, que é a produtora, para poder dar o rumo da linha, às vezes o cara também, até por ter essa questão de pensamento no Brasil antigo, o cara não quer assumir também essa bronca, entendeu? Por quê? Porque provavelmente quando ele entrar nisso, as pessoas que estão ao redor dele
vão ver ele como um líder, um marco, e vão fazer a mesma coisa que fazem com o Estado. Sim. Falar, então dá o nosso rumo aí. Porque essa questão coletiva talvez não tenha de você conseguir tomar decisões realmente para poder todo mundo ser responsável. Aí você entra no campo da responsabilidade. Por isso que eu entrei. Agora a gente fala de investimento. É uma responsabilidade realmente quando você dá a diretriz. Quando, por exemplo, o Marco dá uma diretriz lá no Small Cap, você dá uma diretriz em renda fixa, é uma responsabilidade que você está assumindo dentro desse canal. E hoje você tem uma dualidade nesse momento que nós estamos falando, que é a grande dualidade da bolsa subindo e os juros também apontando para cima também, num Brasil, né, que geralmente uma coisa ou outra, e aí o empresário fica mais ferrado ainda, que ele não sabe, que ele fala, bolsa subindo, e agora vão incentivar a gente, e os juros subindo, agora não vão incentivar mais não. Então assim, como que o cara se comporta dentro disso aí, na questão atual, né, aí o investidor, o empresário, como ele se comporta nesse olhar desses indicadores hoje tão complexos pra gente? Como que o cara teria que se comportar? Eu sei que a gente fala de outra forma, mas como ele teria que ver isso, esse indicador? Bom, primeiro assim, né, você sempre gosta de terceirizar a responsabilidade, porque o ônus da responsabilidade é muito grande, né, porque é o ônus da decisão, né? E quando você tem o ônus da decisão, você tem dúvida, você não sabe qual caminho seguir, qual é o caminho correto. Então, as decisões são muito difíceis porque carregam incerteza. O ser humano tem dificuldade de lidar com a incerteza, com a dúvida, né? Se você fica com uma dúvida há muito tempo, você enlouquece, né? O que causa angústia, né? Ansiedade, enfim. Então é muito mais fácil você delegar. Só que também, né, você delegar, não acho que seja também a atitude melhor, né? Por quê? Porque você até pode delegar por falta de tempo, mas você tem que ter um mínimo de entendimento daquilo que você está fazendo. Então imagina o seguinte, né? Deixa eu fazer aqui uma comparação, né? Pensando aqui no investidor. Você vai ao médico, certo? Mas uma coisa é você ir ao médico sem noção nenhuma de saúde e você simplesmente vai acreditar em tudo que ele está falando, certo? A outra coisa é você ter alguma noção de saúde, ler, se informar, vai ao médico, o médico te dá algumas recomendações e você fala, opa, mas espera aí, isso não pode gerar esse efeito colateral? Eu tenho, né? O papo vai ser muito mais rico, você vai extrair o melhor do médico, né? Mas eu não vou deixar de ir ao médico porque o médico é especialista nisso. Sim. Mas eu tenho uma noção de saúde. É importante eu ter essa noção de saúde e continuar indo ao médico. Deu para entender? A mesma coisa com o investidor. Eu posso delegar os meus investimentos na tomada de decisão. Legal. Mas é importante eu também entender, ter um mínimo de entendimento até para cobrar o que a outra parte está fazendo. E até para avaliar se a outra parte está indo bem ou não, para quem eu deleguei os meus investimentos. Em relação aos cenários tão contraditórios, né, que a gente vive, a Bolsa aqui no Brasil, ela tem recuperado aí ultimamente, né? Basicamente você tem uma recuperação da atividade econômica aqui no Brasil, né? O Brasil meio que se adapta, né, num cenário... É impressionante, assim, o setor privado, a capacidade de adaptação, né? Os juros estão altos, apontando para cima. Você tem um problema fiscal grave no país, expectativas inflacionárias piorando, mas a gente conseguiu se adaptar à atividade econômica, pelo menos esse ano tem surpreendido, desemprego tem caído. Diga-se de passagem, muito disso tem a ver com investimentos contratados no governo anterior, eu não lembro exatamente a cifra, mas o Paulo Guedes num podcast fala que já tinham investimentos contratados para uma década, então tem um efeito aí de reformas feitas lá atrás. Mesmo taxa de desemprego, tem um estudo do INSPER que mostra isso. Reforma trabalhista impactou positivamente, feita no governo Temer. Enfim. Então tudo isso gera aí alguma recuperação. O mercado de trabalho e atividade econômica é bom para a empresa, né? E, além disso, redução da taxa de juros, ou possibilidade agora real e concreta de redução dos juros dos Estados Unidos. Diminui o prêmio lá nos Estados Unidos, na renda fixa, dinheiro começa a buscar prêmio em países emergentes.
Então a Bolsa acabou sendo impulsionada por esse movimento a despeito dos juros elevados, né? Agora imagine se a gente tivesse tudo isso, os juros em queda, perspectiva de queda por conta do melhoria do cenário fiscal. A Bolsa estaria explodindo, assim como explodiu a Bolsa Americana. Agora, é curioso, porque eu posso olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? A Bolsa, em reais, ela deu essa estilingada recentemente. Ah, máxima histórica. Tá. Mas se a gente, por exemplo, pegar desde o pré-pandemia até agora, tá, uma máxima histórica que você andou de lado há muito tempo, né? Um crescimento o quê? De 15%? Talvez um pouco mais que isso em 4 anos e meio. Se pegar o S&P 500 dolarizado, é 130%. 130% em 4 anos e meio. Bateu a renda fixa brasileira de lavada, bateu a Bolsa, então nem se fala. Então esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, se o Ibovespa dolarizado está 41% abaixo da máxima histórica. Dolarizado. Então em reais está na máxima histórica, mas dolarizado está abaixo da máxima histórica. Então mostra assim, tudo bem, o cenário deu uma melhorada para o investidor, mas não é um céu de brigadeiro. Sim. Deixa eu fazer uma grande provocação aqui, senão a gente... Provocações. Passa o time. E com ganho e provocação, né? Unir a economia com a política. A gente começa a escutar de 1-2 semanas para cá, até um pouco dessa sinalização que está virando consenso de que o Banco Central aqui no Brasil talvez tenha que subir os juros, né? Mas eu escutei isso também poucos dias para cá, de que existe a percepção que o governo atual está aumentando a sua preocupação em relação ao resultado fiscal. Dá para acreditar numa fala dessa? Ou será que só, por exemplo, o governo entende que só meio comunicação, né? Você fala, pô, você truca, mas na verdade você está com a mão ali vazia, né? Você não tem nada. Como é que você vê essa leitura do mercado que teve algumas opiniões que vão mudando a cada 12 horas, nem 24 horas, vão mudando rápido. Eu acho o mercado financeiro muito ingênuo em termos políticos. Sabe ganhar dinheiro, sabe operar, mas não entende de política. Tem casos aí de gestores de fundos, né? Economistas do real, né? Que acreditaram, né? Que caso eleito o atual presidente, ele iria fazer um ajuste das contas públicas, seria pragmático. Eu cansei, enquanto eu ainda trabalhava na BMC, eu cansei de entrevistar, Paula é testemunha, eu cansei de entrevistar pessoal falando, eu falava essa pergunta, vai ser Lula 1 na lata, Lula 1, Lula 2, o que vai ser? Que não seja Dilma. Ou 2. Dilma. Que Lula 2 e Dilma enxergam o mesmo movimento. Aí... Não, essa é a grande pergunta. Baita ensabonetada. E isso aí tem gravado, né? Eu falava categoricamente, a Paula é testemunha, e falava também, falei isso em outras emissoras, enquanto convidado. Falei, vai ser estilo Dilma. Não vai ter ajuste fiscal, vai dobrar a aposta. Lula não tem incentivo para ser austero, como era no primeiro mandato. Ao contrário, ele chega no poder no seu terceiro mandato com ressentimentos, né? E aqui não vou entrar no mérito da Lava Jato, mas chega ressentido na visão dele, né? Querendo dar a volta por cima, sem já caminhando para o final da vida, sem muito incentivo para quarto mandato, entendeu? Ele vai dobrar a aposta, né? E como que a gente observou? Aí o mercado piorou muito, certo? A minha interpretação, o pessoal chegou do lado dele, as mentes ali mais, né? Racionais, que tem gente ali estrategicamente que é inteligente, né? Independentemente eu discordo muito da política econômica do Haddad, mas o Haddad é um cara inteligente, né? Em termos estratégicos, o Dirceu é um cara inteligente, sabe enxergar, né? Sabe medir a temperatura. O Dirceu é um cara inteligente. Provavelmente essa turma chegou lá para o presidente, baixa o tom. Vamos começar a fazer uma mensagem, porque se a gente perder o mercado financeiro, a gente perde capital político. Por quê? Porque o mercado financeiro coloca no preço. Não é porque ele coloca porque é mal, porque ele age de acordo com o risco, certo? Então você fala assim, poxa, peraí, se as contas públicas vão piorar, se o presidente quer interferir no Banco Central, então
Para eu emprestar dinheiro para o governo, eu vou cobrar mais taxa. A taxa de juros vai lá para cima. Não adianta o Banco Central reduzir a taxa, porque a taxa do Tesouro, quem determina é o mercado. Fala, para eu emprestar para o Tesouro, eu vou cobrar mais prêmio. O dólar, eu tenho dólar. Para eu vender dólar para você agora, Saravalho, eu quero 5,80. Não é isso? A Bolsa, eu não confio mais nas empresas brasileiras nesse ambiente de negócio. Começa a cair, você começa a colocar no preço. Quando tudo isso vai para preço, juros lá em cima, pega onde? Na atividade econômica, penaliza o emprego. Quando o dólar sobe, pega na inflação, não é isso? Porque os preços aumentam, o processo produtivo tem componentes em dólar. Aí a população, economicamente, começa a sofrer. Fala, opa, tá ruim, tem inflação, tem desemprego, não sei o que. Aí, vai para onde? Para política, é isso, governo. Sim. Entendeu? Então eu acho, e até o próprio Lula, do primeiro mandato, o Lula sabe disso. O Lula também, politicamente, do ponto de vista estratégico, é um cara inteligente. Ele sabe disso, né? Mas no terceiro mandato, ele acho que né, descuidou um pouco disso, se despreocupou com isso. Não vou mais ter esse cuidado. No primeiro mandato ele tinha. Vocês lembram? Porque ele era a primeira vez que estava sendo governo. Vamos agradar o mercado, a gente não pode perder o mercado. Vamos ganhar confiança. Que é a visão de futuro. Visão de futuro. A gente precisa ganhar a confiança do mercado para daí ter uma segunda eleição, ganhar, né? Tudo bem, teve todo lá o choque de commodities, não sei o que da China, né? Mas veja, do ponto de vista estratégico eleitoral, eles ficaram 13 anos e meio no poder. Não é pouco, né? Reelegeram. Sim. E tudo bem, e voltaram. Claro, teve uma mão da justiça aí, né? Mas você falou um negócio legal que assim, o mercado é ingênuo em termos políticos. E aí depois, na explicação, você fala da questão... E eu tenho uma tese, tá? Porque que é ingênuo em termos políticos. Só fechar aqui. Lá. Na explicação você fala a questão do que o mercado precifica, aí sim precifica, porque é a parte dele, os preços. Então é bom ou é ruim ele ser ingênuo? Porque às vezes é bom porque o cara precifica certo o preço, né? Se o cara fosse mais malandro, vamos dizer, politicamente, talvez ele podia induzir uma precificação. Uma boa pergunta que você fez, mas eu acho que é ruim, porque às vezes você pode... Perde time, você pode simplesmente comprar uma narrativa, confiou simplesmente em palavras e a realidade está te mostrando outra coisa. E levar todo mundo para aquele lado dessa... Eu vou dar um exemplo. Agora baixaram a temperatura, críticas, tem alguma sinalização do lado fiscal. Vocês realmente acreditam, de fato, que o governo está comprometido em enxugar a máquina pública, gasto, enfrentar reformas duras, que vai resolver o problema fiscal do Brasil? Uma segunda reforma da Previdência, reforma administrativa para valer? Vocês acreditam nisso? Né? Eu acho que não. Então, mas é o discurso que começa a se vender para acalmar. O mercado compra muito fácil. Lula pragmático. E aí por que eu acho? Porque a maioria assiste os mesmos canais, né? Então você tem ali uma opinião muito pautada pela mídia, pausterizada, né? Com algumas exceções que você tem aí canais mais críticos, mais independentes, né? Com comentaristas com outra visão. Então, o mercado vai todo mundo, né? Vai assistindo os mesmos programas, vai formando a mesma opinião. Tanto é, Saravalho, você entrevista algumas pessoas, todo mundo tem a mesma opinião. Entendeu? A mesma visão. Todo mundo agora, não, o mesmo discurso. Eu falo, eu quero algo diferente. E a outra coisa, você estuda muito economia, é verdade, né? Tem pessoas no mercado que estudam muito economia, não sei o quê, estuda, lê livros lá de mercado financeiro, tal, leu lá o Peter Lynch, aliás, excelente o livro, tal, leu o Howard Marks, ótimo, tal, legal. E de política, né? E de livro de estratégia política e dessas questões políticas, né? Não, chato, serve pra nada, não sei o quê, entendeu? Só que as decisões econômicas que afetam o mercado são tomadas por seres humanos, e seres humanos estão dentro de um contexto político, entendeu? Por isso que você é um cara assim. Fiquei nervoso. E você é um cara assim. Até nervoso. E você é um cara assim. Porque eu defendo muito essa formação holística da pessoa, né? De uma formação global. De você concatenar assuntos diferentes, entendeu?
O Ortega y Gasset falava muito sobre isso, né? No Rebelião das Massas. Quer dizer, aliás, o fenômeno, rapidinho, só para fechar da ingenuidade do mercado, ele fala o seguinte no livro dele, que é uma das melhores mensagens do livro. Ele fala, o fenômeno do homem massa, né? Isso lá no início do século XX. Fala, olha, qual que é o problema? O especialista, ele é muito bom no que ele faz. Aham. Ele é muito bom. Só que muitas vezes, por ele ser muito bom no que ele faz, ele acredita que ele é bom em todas as áreas. E de certa forma as pessoas também validam isso. Então ele começa a opinar sobre tudo. Começa, né? Como especialista em uma área... Porque ele é muito bom naquilo, ele é muito bom como gestor de fundos. Uhum. Ah, mas eu sou pica das galáxias em gestor de fundos, eu vou opinar sobre política. Eu manjo de política. Eu sei como que Eu sei como é. E começa a falar de política. Aí que ele escorrega. Entendeu? E é o que o Gasset falava. Lá atrás ele falava isso, que faltam pessoas com a capacidade... Fala, não é que o mundo tem que ser só de pessoas assim. Lógico que vai ter especialistas, mas hoje faltam pessoas que concatenam tudo. Polêmica então. Polêmica. Então. Então, antes da sua. Mas, então, essa pretensão, como você mesmo falou, de empresário, que às vezes o cara é bom pra caramba, querer entrar na política, como a gente vê até algumas prefeituras, é um negócio complicado? De empresários querendo entrar na política? Primeiro, eu acho que empresário... Sem saber, né? Não, vamos lá. Empresário querer entrar na política, eu acho saudável de ter essa vocação de querer melhorar o país. Ótimo, acho muito legal. Mas usar como se fosse uma empresa. O cara fala, São Paulo agora... Não, aí que tá. Aí é o erro. Aí é acreditar que o mundo da política é igual ao mundo empresarial. E aí é a falta de leitura e é onde geralmente eles escorregam. De achar que, igual numa empresa, que você vai chegar, você tem lá um time muito bom, em um dia, né, Pedro? Não, você tem que fazer isso, vamos produzir tal vídeo, né? Vamos soltar tal relatório. Pá, pá! Né? Aquela produção inicial, tudo rápido. Pega fomento. Todo mundo comprometido. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, às vezes, é uma ingenuidade por você não conhecer do assunto. E é onde todos escorregam, né? Porque daí você vai lidar lá com as raposas, né? Você vai lidar... Você acha que é fácil você negociar com o Arthur Lira? Né? Sarney, pô. Com o Sarney. Se é fácil você negociar com o Renan Calheiros, é fácil você negociar com o Rodrigo Pacheco, é fácil. São pessoas muito, do ponto de vista político, muito articulados, preparados para aquilo, né? Você vai negociar... Então não é simples, você tem que entender esses meandros aí da política, né? Boa. Deixa eu fazer minha provocação aqui, que agora é política, mas não é política, chama política monetária. E aí, 4 alternativas, né? Política monetária no Brasil, né? Mas também a última opção é nenhuma das anteriores. A primeira alternativa é uma decisão técnica, né? Alternativa B, uma decisão política. Alternativa C, teoria dos jogos. Alternativa Boa, D. Essa aí. Alternativa D, um jogo de ego. Olha, a C eu nunca tinha pensado em teoria dos jogos. Eu acho que primordialmente é a técnica, mas tem a ver com teoria dos jogos também, né? De que você toma uma decisão baseado na expectativa de como que o outro vai reagir. É o momento que a gente esteja vivendo, né? Se analisar assim, ó, tá aberto lá o aumento. É um pouco teoria dos jogos, como que vai reagir, né? Muita coisa é explicada por teoria dos jogos, né? Então eu fico com a A e com a C. Acho que ego não. Acho que até eles queriam ter menos holofotes, para falar a verdade, né? Porque é muita pressão. Na D, né? Que é o que você falou. E a B, política. Teve momentos da nossa história durante o governo Dilma que supostamente, é o que todo mundo fala, o Banco Central agia politicamente, né? Sofria interferências, aí essa era a leitura do mercado, né? Porque a inflação subia, a taxa de juros diminuía. Lembra disso? Sim. Inflação 6,5% e de maneira artificial, porque se represaram preços administrados. E a taxa de juros chegou, acho que a 7,25%, a Selic, né? E aí, evidentemente, que a realidade se impõe
né? Em algum momento, e aí a inflação veio, o Banco Central teve que subir a 14,25 e ficou assim um bom tempo. Então eu fico com a A e com a C. Técnico e teoria dos jogos. Teoria dos jogos não deixa de ser técnico, né? O cara sabe jogar o jogo. Né? Não, porque você tá baseado, você toma a tua decisão baseado Isso. e é racionalmente na expectativa do que como o outro vai reagir. Mas você concorda dessa teoria de jogos que estão falando, por exemplo, pô, não, o Banco Central está sinalizando aumentar o de juros, porque isso pode ser uma sinalização para Selic agora, curto prazo. Aumenta, mas a curva de juros longo, ela cai. Nessa teoria dos jogos de que continua um Banco Central austero, independente. Pode ser, difícil dizer, né? Que assim, de fato. Ajudaria ou não o Galípolo? Não, de fato, acho que se o mercado se o Banco Central sinalizar um possível aumento da taxa de juros agora, né? Eu acho que lá na frente, a curva longa, né, para as taxas de juros para períodos mais longos, ela acaba diminuindo. Só para explicar aqui para o pessoal, né? Quando eu falo na taxa de juros longa, eu estou falando da taxa pré-fixada de hoje para um vencimento em 2035, por exemplo. Essa taxa de juros, 2035, quase 10 anos, né? 9 anos e meio. Essa taxa de juros pré, certo? Ela embute todas as expectativas da Selic de hoje até aquele vencimento, uma média disso, uma média geométrica, mais um prêmio de risco. Se eu estou colocando que o Banco Central vai subir mais a curto prazo, sim, então a curva deveria subir, concorda? Sim, porque toda, né? Uhum. Mas eu estou falando que essa subida de curto prazo vai controlar a inflação e as expectativas inflacionárias de tal maneira que eu começo a projetar para prazos daqui 3 anos, por exemplo, eu começo a projetar Selics menores. Então, a despeito de uma alta no curto, a Selic para horizontes mais longos começa a ficar menor. E o prêmio de risco também diminui. Então, essa seria uma ideia. Mas não sei se o Banco Central chega a pensar nisso, porque é muito difícil você controlar a reação, né? Entendeu? Eu vejo que eles, assim, deixaram a porta aberta, né? Agora, se vão dar ou não, tá parecendo os Estados Unidos, se corta ou não, né? Se corta ou não. Mas é o mesmo dilema, porque também subir os juros tem todo um ano de uma recessão, né? E aí você não, voltando pra alternativa B ali, que você falou que não mas eu gostaria que fosse um pouco, pelo menos, né? Que é a parte política. Mas você acha que você tem, não somente política como a gente conhece, mas você acha que tem um ambiente político, assim, Estados Unidos reduzindo os juros, o Japão deu aquela lambança, aquela pancada. Entendi. Tem ambiente para falar assim, pô, mas o que o Brasil tá fazendo lá? Saravalli, eu digo que tem, porque o Banco Central, ele foi pioneiro aqui no Brasil na subida de juros, né? Quando tava todo mundo com juros 0, a gente era 2, que para o Brasil era um negócio maluco, assim, para a pandemia. Acho que o Banco Central errou, mas também é muito difícil julgar o Banco Central à luz de tudo que estava acontecendo na pandemia. O Banco Central subiu rapidamente, mas foi o primeiro. Tanto é que o Campos Neto ganhou o prêmio por isso. Sim. Porque o Banco Central aqui teve a ousadia de, subir o juro, enquanto os Estados Unidos ainda estava discutindo se ia subir ou não. A discussão era do tapering, né? Sim. Quando que ia parar a compra de ativos. União Europeia idem, Japão idem. E aí a gente saiu na frente. Portanto, se a gente saiu na frente também no processo de redução. Só que esse processo de redução encontrou, né, um obstáculo no meio do caminho. Né? Por quê? Porque é difícil os juros cair aqui, a Selic, aí falando da Selic, juros de curtíssimo prazo, né? É difícil a Selic cair para menos de 10% no Brasil, porque a gente tem questões fiscais, a inflação aqui, ela volta facilmente, no meu entendimento, muito ligado à questão fiscal, tá? Então, talvez o mundo desenvolvido passe pelo mesmo processo, né? Começou a cortar, não dá para cortar mais porque a inflação tá voltando e vai ter que começar a discutir subida novamente. Igual aqui está acontecendo no Brasil. Mas eu vejo que não pelo histórico que ele não, né? A equipe, os 9 lá, foram muito audaciosos em subir quando ninguém estava subindo. Boa. Excelente. Respondido?
Para mim foi uma letra E aí, foi todas as alternativas. Todas. Um pouco. Talvez não a intensidade ali, né? Mas até explorando um pouquinho, Marcão, você colocou essa quarta do ego porque você vê o quê? Eu vejo um pouco do Banco Central justamente isso, assim, acho que o recado que pelo menos que o mercado está querendo ler, minha interpretação o Banco Central precisa mostrar para todos os agentes que ainda é um Banco Central independente, forte, austero. Manter, né? E aí fala assim, pô, acho que a gente vai talvez passar uma sinalização ali um pouco de frouxo e afrouxamento, né? Se eu começar a querer meio que entregar a política monetária pro Ministério da Economia. O governo. Não, o Ministério da Economia e eu sou o Banco Central. Então acho que tem um pouco. Não sei se é um pouco exagero meu. Eu vou te falar uma coisa. Se for mesmo o Galípolo, tudo bem, não depende só dele, mas ele sendo o presidente pode dar o tom. A equipe, vamos falar assim, né? Não gosto, porque senão personifica muito numa pessoa e não é assim. São 9. Mas essa gestão do Banco Central tem o futuro do Brasil na mão. Eu vou te falar por quê. Porque se perder o Banco Central, certo? Sim. É governo Dilma. O que diferencia hoje do governo Dilma é o Banco Central. Você vai falar, Alain, mas espera aí. Pega os índices de atividade econômica. A resposta é ego, né? Pega os índices de atividade econômica do governo Dilma. Mais um pouco, porque lá na frente, mais um pouco, vai indo. Daqui, imagina, 6, 8 anos, porque tem, como você falou, o presidente do Banco Central, do governo FHC, tá? Todo mundo lembra, né? Lembra. Você olha, pô, quem então, foi aí que tá. Por isso que é o ego projetado, né? Talvez não seria assim, eu não usaria talvez a palavra ego, mas eu quero manter minha reputação, sim. Porque pensa o seguinte, ó. Se eu olhar o governo Dilma, a taxa de desemprego era menor do que hoje, porque todo mundo está falando agora, não, era menor. Os índices de atividade econômica eram melhores, o Brasil crescia numa média 3, pouco mais do que cresce hoje. O que diferencia então o governo Dilma de hoje? O gasto público hoje é muito pior do que o governo Dilma. Dívida pública é muito mais alta. Déficit nominal, muito mais alto. Déficit primário, muito mais alto. Então, o que diferencia? Que ali havia um represamento artificial dos preços, né? E o Banco Central começava a reduzir taxas de juros com uma inflação alta. Hoje, o que a gente tem de diferente? Que está melhor? A gente tem um Banco Central. O resto tudo está pior. Desemprego está pior, a atividade econômica está pior. E só para comparar os dados. E o fiscal está pior. É o Banco Central. Porque com já essa desancoragem da inflação, o Banco Central já deixa aberta a possibilidade de subir os juros. É a única coisa que diferencia. Se o Banco Central, a partir de 2025, seguir nessa linha que foi em 2011, 12, 13, acabou. Perdeu o mercado. Perdeu. Aí é volta da inflação. Aí. Porque se agir, condicional, se agir politicamente, começar a reduzir a taxa de juros com crescimento da inflação, é governo Dilma, novamente crise econômica. Então a responsabilidade deles é muito grande. Agora com rebote maior, né? Porque o cara tem já esse histórico. Tem todo esse histórico. Pertinho. Exatamente. O cara fala, agora é isso mesmo. Eu vou seguir politicamente, quer dizer, eu vou sofrer as pressões políticas do governo Lula. A gente vai sofrer aqui, né, igual sofreram lá atrás. Hoje o Banco Central é mais blindado, institucionalmente falando. Ou a gente vai entender o nosso papel aqui e salvar até a reputação. Porque o Gabriel Galípolo, veja, ele quer ser uma pessoa... Se ele baixar, quer dizer, ele der esse tom, começar a reduzir a taxa de juros e convencer os demais a reduzir, mesmo com inflação, talvez politicamente dentro do PT ele seja um herói. Sim. Ele vai ter espaço lá dentro, né? Politicamente. Mas será que ele quer essa carreira política? Ou ele é um cara de mercado? E ele pensa em voltar para o mercado? Porque ele foi um cara de mercado. Sim. Né? Mesmo que academicamente ele tenha ali uma linha mais keynesiana e tal, mas ele foi um cara de mercado. Né? Será que ele quer ter essa mancha no currículo dele? E aí não tô nem falando de ego, tô falando de sobrevivência mesmo, reputação, né? Falando, não, daqui a pouco eu não sou mais presidente do Banco Central. Daqui a pouco sai como, né? Eu tenho que voltar pro mercado, eu tenho que bater lá na porta do Banco Saravali, da MSX. Opa! Já estamos contratando já.
Fala, e aí? Seleção. De acordo com a reputação, né? Eu A gente não sabe. Eu quero ser economista aí da MS. Como é que eu faço? Fala, putz, mas lá no Banco Central você pisou na bola. Agora, ó, você foi bem lá, fez uma boa gestão no Banco Central. Aí na MSX a gente vai falar, então, aqui para ser economista, aqui a gente tem, na fila, aqui a gente está na entrevista final, você foi bem. Tem o Paulo Guedes aqui também, a gente está contratando, né? Temos o Campos Neto, tá entre os três aí, né? Porque trabalhar, sim, né? Sim. Certo? Ou não é? Enfim. O cara tem que ver o que ele quer pra ele. Como você falou, não só ele, né? Toda a gestão, porque isso é importante também, né? Toda a gestão. Se fosse só ele era uma coisa. Toda a galera por exemplo, ali tem um nome. O Piquet foi meu professor na graduação. Né? Evidentemente que ele não vai lembrar de mim, mas eu lembro dele. Depois eu encontrei com ele numa academia que eu... Você já tava com esse cabelo aí? Não. Ele não lembra mesmo. Era mais não teria como. Não teria como. Mas ele, até porque você fez 3 vezes a matéria. Mas ele. Mas ele. Estamos contratando nosso economista-chefe. Vamos ver. Fez 3 vezes. Mas o Piquet, pô, cara técnico, sério pra caramba. Entendeu? Isso daí, mas não depende só dele, né? Cara de econometria manja muito, assim, né? Dava aula de econometria. Né, ele teve passagem pela FED, depois ele foi pra GV. Agora nem sei se ele ainda tá vinculado à GV, né? Tá? Não sei. Não, eu não tive com ele, não. Mas pra você, então, Gani, pelos nomes que estão lá, tá? Você conhece, você mesmo falou. E talvez essa... É porque sempre... Também tem isso, né? Os cortes, né? De mundo, né? A gente, óbvio, sempre pensa que as coisas já passaram muito tempo, né? Só tem que, pô... 2014 foi ontem, sim, né, da Dilma aí. Sim. Por estar muito próximo também isso, por esse olhar. Você acha que agora os caras conseguem, não só o Galípolo, mas todos ali, conseguem segurar um pouco isso e falar, vou ser mais independente, que esse é um caminho. E aí a gente entra num ponto que a gente conversa muito aqui, principalmente quando vem os gestores, que é a questão pro Brasil, em algum momento, e aí independente politicamente, economicamente, algum momento começar a ir num caminho de crescimento, você tem que ter, em algum ponto, a quebra política, no sentido de você passar desenvolvimento e processo de um governo para o outro. Se você não fizer isso, cara, é praticamente impossível, igual na empresa, se você mudar toda hora, passa CEO, você muda projeto, você mata a empresa. Será que hoje há esse nível de pensamento de responsabilidade de você... Pô, a gente só consegue avançar se a gente conseguir ser atemporal no questão de governo? De você ter uma política de Estado, né? E não política de governo, né? Eu acredito, tá? No corpo técnico do Banco Central. Eu tendo a responder que sim, mas evidentemente tem toda a pressão política. O que nos ajuda hoje para trazer uma mensagem um pouco mais de otimismo, né? É que o Banco Central está mais blindado, entendeu? Então, diferentemente lá de trás, né, quando foi o Tombini, se você não seguisse, não agradasse o governo federal, ele poderia ser mandado embora a qualquer momento. Sim. Veja, o Tombini era bom tecnicamente, tá? É bom tecnicamente, mas evidentemente, né, que existia uma pressão política muito grande em cima dele, né? Não só dele, né, mas de todo aquele Banco Central na época, né? E aí a tese do mercado que acabaram, a gente nunca vai saber, mas que acabaram comprando, cedendo a essa pressão política, né? Hoje é muito mais difícil. Porque para você mandar embora um diretor ou do Copom ou o presidente, dá para mandar? Dá. Mas é um processo muito mais difícil do que era no passado. Não é simplesmente uma decisão do presidente da República e acabou. Passa pelo Congresso, eu tenho que ver o porquê que está sendo mandado embora, né? Tem toda uma avaliação, desrespeitou de fato o cumprimento de metas inflacionárias. Então não é tão simples. Então talvez por essa blindagem, né? E até pela convivência com os antigos diretores, muito técnicos. Tem a Fernanda, que é muito técnica, Fernanda
o próprio Campos Neto, né? E outros que tiveram ali, né? Talvez essa convivência com eles também eles começam ali a entender a importância. É muita responsabilidade que eles estão na mão. É muito. O futuro do Brasil vai depender se eles vão ceder a pressões ou não. Porque se ceder a pressão, virou o governo Dilma. É isso. Essa é a minha mensagem. Deixa eu só encerrar com o ping-pong, mas o ping-pong vale a explicação, esse ping-pong aqui. Não é um ping-pong com... Tá. Vale bola de efeito? Vale. Bola de efeito. Eu vou tentar ser o mais breve, mas tá, pode abrir um pouco. A pergunta que os especialistas aí do Twitter sempre falam, né? Banco Central americano erra ou acerta em manter, até esse momento que a gente está gravando esse podcast, em manter política monetária restritiva nesse atual patamar? Ou tá tarde, ou demorou para baixar, ou enfim. Erra ou acerta? Acerta. Aqui vale um... Olha o porquê, né? É bola de efeito agora. Acerta porque você tinha sinais claros de que a inflação não estava desacelerando na velocidade desejada. A inflação ficou persistentemente alta ali na casa de 3 e não cedia no acumulado 12 meses. Você vai falar, mas 3 é baixo para o Brasil, só que a meta deles é 2. Agora, eu acho que também, agora, insistir nisso, você pode ter efeitos bastante complicados lá na frente, né? Então, acho que também já está na hora de reduzir, porque ficou restritivo durante muito tempo. Vamos lembrar que o Banco Central americano inundou o mercado com moeda, com dinheiro barato, com crédito barato. É óbvio que isso ia gerar inflação, ele está no processo de enxugamento agora. Boa. E a gente já falou bastante, mas vamos só para terminar o ping-pong. Brasil, né? Política monetária no Brasil. Erra ou acerta e mantém 10,5%? Ou qualquer sinalização? Acerta porque as projeções de inflação estão piorando. Você vai falar, o que isso tem a ver? Se todo mundo acreditar que vai ter mais inflação lá na frente, ela se concretiza no presente. Porque o empresário começa a reajustar preço. Fala, vai ter inflação, vou reajustar. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fiscal piora. Se o fiscal piora, desancora as expectativas inflacionárias e também sobe o dólar que pega na inflação. Fiscal piorando traz pressões de demanda, aumento do gasto público do governo, pressão de demanda. Então eu vejo que sim, a política monetária está trabalhando em dobro porque a política fiscal não faz a sua parte. São 2 turbinas o avião. Então essa turbina está tendo que trabalhar muito mais porque a política fiscal está frouxa. Se a política fiscal, arrecadação menos gasto, trabalhasse melhor, a política monetária poderia ceder. Temos uma manchete aí, né? Política monetária trabalha em dobro. Já falou de tudo. Tem manchete, tem corte. Tipo, esse Banco Central tem o futuro do Brasil nas mãos. Porque é o que diferencia do governo Dilma. O resto está tudo pior do que o governo Dilma. Pode pegar qualquer indicador. Desemprego, pior. Atividade econômica, pior. Na verdade, pior. Lá, eles também tinham o futuro na mão, só não sabiam, né? Só não sabia. Porque entendeu? Se tivesse essa consciência que tem hoje, talvez... A única coisa que está melhor é o Banco Central independente e a inflação, que está melhor. De fato, a inflação está melhor do que no governo Dilma. Né? Mas se começa a piorar a inflação e perde o Banco Central, acabou. É outro programa, né? É outro programa, entendeu? É outro programa porque assim... E o fiscal está muito pior. É outro programa, porque assim, a inflação está melhor por políticas para isso acontecer, ou porque você teve um momento também desinflacionário absurdo no mundo em 3 anos atrás, no máximo, entendeu? E depois se voltar direitinho, não tá tão melhor assim. Então é outro programa. É outro programa. É isso. É um monstro, hein? Excelente. Marco Saravari. Muito bom. Temos um monstro na mão. Alan Gani. Mas a gente vai ver muito mais Alan Gani agora por aí, né? Agora, se Deus quiser. Na nossa famosa MSX Fundo do Baú, SaraCast, onde ele quiser estar, ele vai estar. É onipresente. Onipresente. Pode fazer o merchan? Claro, você é o Estamos... cara. Olha o cabelo de licença. Você é o cara. Vai, garoto. Estamos na MSX. Estou como economista-chefe, estrategista de investimentos internacionais, comentarista da Jovem Pan diariamente, Jornal da Manhã, e no 3 em 1, das 4 às 6. Jornal da Manhã, comentários de economia, colunista da Gazeta do Povo e professor nas horas vagas. E professor ele deixou em aberto, porque não falou que professor que é. É professor da vida, né? Professor... Mas eu tô sabendo que ele dá aula junto com o Paulo Guedes. Então.
Então eu não vou, assim, como são algumas instituições que eu dou aula, se eu falar não precisa. vai dar ciumeira, né? Mas... Então eu deixo em aberto. Temos a novidade aí de renda fixa daqui a pouco, o pessoal vai saber, né? Isso aí. Tem novidades por aí. É isso aí. Valeu. Imagina, obrigado. Hein? Muito gentil. Valeu, um abraço. E até o próximo Fundo do Baú. Um abraço. Tchau.